Hora de entrevista aqui no Visão CNN. O Brasil continua sendo o país com um dos juros reais mais altos do mundo. O país é líder no ranking feito pela gestora Infinity, que acompanha um grupo de 40 principais economias globais. Os juros reais, a gente lembra para você, são a taxa de juros corrente descontada a inflação. E em fevereiro, eles ficaram em 7,4%, depois que o Banco Central manteve a Selic em 13,75%, o maior patamar, ou maior nível, desde 2016. Para falar sobre esse cenário, nós convidamos o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Rosca. Flávio, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui à CNN. Você deve ter visto ou está acompanhando, com certeza, a discussão e até a pressão sobre o Banco Central para a redução da taxa de juros. Hoje nós começamos aqui, inclusive, o Visão CNN com fala de ministros, falando que estão fazendo o dever de casa, que querem esses juros menores. Essa taxa de juros tem se refletido, na sua opinião, na produção industrial no estado de Minas Gerais? Negativamente, é claro. Boa tarde, Luciana. A taxa de juros ela é um preço muito relevante e que tem impacto em todos os ativos da economia. Então, taxa de juros e câmbios são fundamentais em qualquer política econômica. Quando a taxa de juros fica descolada, e é o caso nesse momento, nós entendemos que a taxa está muito acima da inflação. A taxa de juros reais brasileiras hoje está entre as mais altas do mundo, talvez entre as 3 mais altas do mundo das economias médias. Você tem um grande impacto sobre a economia, que é uma retração econômica. Claro, o objetivo é exatamente esse, para reduzir a inflação. Fato concreto já houve uma redução muito grande daquele início de expansão de inflação. O Banco Central já conseguiu o desejado de controlar a inflação, de trazer ela para níveis mais baixos. E hoje, na nossa interpretação, essa taxa de juros mais alta vem ferindo a economia e vai trazer uma dinâmica de crescimento muito inferior. Em alguns momentos, nós podemos até mesmo ver retração econômica. Então, isso se sente, se faz sentido sim na indústria mineira, mas também em toda a economia brasileira. Ô Flávio, você teria condições de dizer para a gente que tipo de ou quanto que, especialmente o setor da indústria, acredita que é possível na redução de taxas de juros para a gente ter uma economia um pouco mais dinâmica? Nós entendemos que já há espaço para uma redução de taxa de juros em função da redução da dinâmica inflacionária. O problema do Banco Central brasileiro é que muitas vezes ele só tem um mandato, quer dizer, ele só tem um mandato de controlar a inflação. Ele deveria ter também, como é no caso dos Estados Unidos, um mandato que analisa do ponto de vista do emprego, do desenvolvimento econômico. Então, o mandato lá é de dupla missão. Aqui, no nosso caso, o Banco Central tem que olhar apenas a inflação, e isso é um complicador, porque, na verdade, as metas inflacionárias foram estabelecidas há anos atrás, enquanto a perspectiva mundial era diferente. Houve um certo surto inflacionário pós-Covid no mundo inteiro. E como a nossa perspectiva inflacionária é muito baixa, a meta do Banco Central é muito baixa, nós estamos acabando vendo uma taxa de juros muito alta para que a inflação convirja a meta que foi estabelecida no passado, mas a realidade de hoje é uma realidade diferente. Então, na minha leitura, o Banco Central deveria rever as metas inflacionárias e, com isso, acomodar essa política de expansão de taxa de juros numa revisão de metas inflacionárias dentro do patamar da realidade da economia mundial nesse momento. Esse debate todo, Flávio, ficou um tanto, digamos, prejudicado, porque essas críticas que você tem feito, que você acabou de fazer, vão inclusive na linha de críticas de que pessoas do governo vêm fazendo, que é o comprometimento do Banco Central também com o crescimento do país, olhar outros setores que não apenas a inflação. Mas isso levou a uma outra crítica, que seria a autonomia do Banco Central ou não a autonomia do Banco Central. Não se questiona a autonomia do Banco Central, se questiona exatamente a taxa de juros, correto? Perfeito, nós defendemos a autonomia do Banco Central e entendemos que esse é o caminho correto, que
todas as economias desenvolvidas adotaram, e nós referendamos e entendemos que isso é uma segurança muito relevante para toda a sociedade e é portador de futuro para a nossa economia. A discussão aqui na nossa leitura é com relação ao mandato. Claro, o Banco Central ele pode ser independente, mas ele pode ter um duplo mandato, porque hoje a Constituição dá apenas o mandato inflacionário, de controle das taxas de inflação. Ele poderia ter um duplo mandato, a exemplo do que é nos Estados Unidos, em que você tem um olho na inflação e outro olho no desenvolvimento econômico, nos empregos. Então, na verdade, a discussão não está no Banco Central estrito sensu, está justamente no Legislativo fazer essa alteração e ampliar o mandato do Banco Central, mantendo, sim, sua autonomia. A minha leitura é essa que seria a solução que traria maior retorno econômico para o Brasil. E agora, mesmo a solução de curto prazo, na nossa leitura, seria uma revisão das metas inflacionárias, porque essas metas foram estabelecidas num cenário econômico mundial completamente diferente do que nós estamos vivendo hoje. Um cenário em que não havia pandemia, num cenário em que não havia possibilidade, por exemplo, de uma guerra, como nós estamos vendo entre Ucrânia e Rússia, que teve impactos em todo o sistema produtivo mundial e nas taxas de inflações do mundo inteiro. O fato concreto é o período agudo da inflação brasileira já ficou para trás, mas hoje a taxa de juros elevada vem causando danos concretos para toda a economia real. Nós começamos a ver um aumento da inadimplência nas pessoas jurídicas e na pessoa física. Nós prevemos que no curto prazo teremos, no caso de pessoas jurídicas, um aumento significativo do número de recuperações judiciais em função da maior dificuldade. Os resultados das empresas já estão muito afetados pela taxa de câmbio, pela taxa de juros, e aquelas empresas que fizeram uma alavancagem para crescer estão começando a entrar o cenário da tempestade perfeita, que é o quê? Retração nas suas vendas e o maior custo financeiro do investimento que foi feito para aumentar a produção. Então, por um lado, tem aumento de despesa e, do outro lado, queda de receita. Todos dois efeitos da alta taxa de juros. Obviamente, a alta taxa de juros é para segurar o consumo. Na hora que segura o consumo, todo mundo tinha previsão de expansão das suas atividades produtivas, começa a enfrentar alguma dificuldade. E aquelas empresas que fizeram esse movimento de expansão e investimento alavancadas têm somado ao movimento de queda nas suas vendas o maior custo financeiro, fruto daqueles investimentos projetados no passado, quando a taxa de juros era de 2%. Nós temos que lembrar que não faz muito tempo, durante a pandemia, a taxa de juros brasileira estava a 2%. Ela saiu de 2% para 13,75%, um aumento de quase 700%. E isso é muito difícil de ser equilibrado num plano de negócios de médio e longo prazo. Muito bem explicado aqui, Flávio. Uma última pergunta para você, que tem a ver com a minha primeira pergunta. A gente mostrou aqui Simone Tebet e Fernando Haddad, parte do governo tentando, pelo menos no discurso e alguns já na prática, sinalizar para uma responsabilidade fiscal, uma responsabilidade com as contas públicas. Eu digo na prática por conta da reoneração de impostos sobre combustíveis que começou hoje. Eu lhe pergunto, você acha que essas sinalizações são suficientes para já haver aí num futuro muito próximo essa redução da taxa de juros? Isso é muito relevante, porque é outra parte também que não é dito, né? A expansão fiscal por parte do governo, ela gera a necessidade de aumentar a taxa de juros por parte do Banco Central. Então, se o governo tem preocupações fiscais, ele com certeza alivia a necessidade do Banco Central em manter taxas de juros mais altas. Então, isso é muito positivo. Quer dizer, na hora que o governo começa a acenar com uma política fiscal mais austera, há a possibilidade do Banco Central reduzir as taxas de juros no médio e no longo prazo, porque justamente essa expansão de gasto público que também gera impacto inflacionário. Então, o governo também deve fazer a sua parte aqui, louvo, né? O ministro Haddad está defendendo aí uma política fiscal mais austera para que a gente possa fazer com que seja possível essa redução da taxa de juros no curto prazo. Além disso, gostaria de dizer que
entendo também que, nesse momento, há, na nossa percepção, um equívoco por parte do Banco Central que poderia ter taxas um pouco mais baixas, eu não diria muito mais baixas, mas com certeza significativamente mais baixas que 13,75, a exemplo do que fazem nesse momento os pares internacionais. Então, concordamos plenamente com a autonomia do Banco Central, defendemos e defenderemos essa autonomia, porque entendemos que é o melhor para a economia brasileira, no curto, no médio e no longo prazo, ou seja, é o melhor para a nossa sociedade, mas entendemos também que há necessidade por parte do governo de fazer um ajuste fiscal e conter a expansão dos gastos públicos para que a gente interrompa também o processo de aumento inflacionário, mas também enxergamos que acho que nesse momento o Banco Central está com uma posição muito conservadora, mantendo juros muito altos e, na verdade, pode estar dando um tiro de canhão que poderia ser de menor calibre para conter o processo inflacionário, que já foi boa parte dele debelado, e que a outra solução por parte do Banco Central para isso seria um ajuste nas metas inflacionárias, que, conforme eu disse antes, foram estabelecidas num outro cenário internacional, e talvez hoje essas metas inflacionárias sejam muito ambiciosas, e por isso o Banco Central está com taxas de juros que ferem, em alguns casos, de morte a economia. Perfeito. Nós conversamos com o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Flávio, muito obrigada por essa entrevista. Muito obrigado, Luciano. Foi um prazer.